Olá, mochileiros e mochileiras das gramáticas, tudo bem com vocês? E aí, você já parou para pensar que quando você lê um livro, vê um filme ou assiste uma dança, essas obras representam, imitam algo da realidade? E que mesmo as fotografias, os selfies que nós tiramos diariamente, eles não imitam fielmente o que nós somos, mas também nos reinventam? Todas essas questões estão relacionadas ao conceito de mimesis ou mimese, que trata-se, de maneira geral, a uma forma de imitação, de representação da realidade, produzida pelas mais diferentes formas de expressões artísticas, a escultura, a pintura, a literatura e assim por diante. Mas para entender o conceito de mimesis, nós temos que voltar mais de 2.400 anos ao berço da filosofia ocidental. Temos que voltar à Grécia Antiga, onde um rapazote conhecido como Platão fundou um lugar chamado Academia de Atenas. Mas professor, o que era essa Academia de Atenas? O que eles faziam lá? A academia era um lugar com o propósito de estimular a busca de explicações sobre as realidades com base no conhecimento filosófico e não mais com base no conhecimento mitológico como era anteriormente. Mas o que isso tem a ver com mimesis, professor? É que o conceito de mimesis foi discutido por os dois mais importantes filósofos que estiveram na academia, o Platão e o Aristóteles. E para entender, por exemplo, a ideia que o Aristóteles tinha sobre mimesis, eu preciso antes ver o que o Platão pensava sobre mimesis. E é sobre ele que nós começamos a falar agora. No caso do Platão, para a gente entender o conceito de mimesis, nós precisamos lembrar que uma das bases do seu pensamento filosófico dizia que a verdade, a essência da realidade não estava no mundo material, no mundo físico, estava no mundo das ideias. E que as coisas que nós temos no mundo físico, no mundo material, são cópias imperfeitas dessas formas ideais, dessas formas universais do mundo das ideias. Então, por exemplo, se nós temos no mundo físico a imagem de um pássaro, essa imagem é a cópia imperfeita de uma ideia universal de um pássaro, certo? De uma forma ideal de pássaro, ok? Nesse sentido, a mimesis para Platão é sempre uma deformação dessas ideias perfeitas, é sempre uma cópia imperfeita dessas ideias universais. E aí entra uma outra coisa, que são as diferentes formas de mimesis, ou as diferentes formas de imitação, que, segundo Platão, havia uma distinção entre elas. Por exemplo, Platão considerava a mimesis feita pelos poetas, ou a forma de imitação, de representação feita pelos poetas, como o pior tipo de mimesis. Como assim, professor? Bom, pessoal, é que o raciocínio do Platão era o seguinte: existe uma ideia universal, essa é uma forma perfeita, certo? Uma forma perfeita que pode ser imitada. Quando, por exemplo, o escultor elabora o seu trabalho e produz algo material, algo concreto, essa forma produzida pelo escultor já é uma cópia imperfeita dessa ideia universal. Já quando o poeta elabora sua mimesis, ele produz uma fantasia. Então é como se ele distorcesse completamente essa ideia universal, essa ideia perfeita, porque ele não produz nada de concreto, ele produz, além de tudo, uma fantasia. Então é como se ele mentisse duas vezes sobre essa ideia universal. Certo, pessoal? Bom, gente, essa questão da relação entre o Platão e os poetas dá muito pano para manga, eu não vou me estender muito nesse tópico. Se vocês quiserem ver mais sobre esse assunto, clica aí em gostei, escreve aí nos comentários e a gente faz um outro vídeo só sobre essa relação do Platão e dos poetas. O que a gente precisa lembrar aqui é que o Platão sempre vai ver a mimesis, ou seja, essa imitação do que ele achava que eram as ideias perfeitas, como uma forma de distorção dessas ideias, sendo que ele acreditava que os poetas distorciam duplamente essas ideias perfeitas, certo? Eles mentiam duas vezes sobre essas ideias perfeitas. Beleza, pessoal? Mas professor, a mimesis não poderia imitar fielmente a realidade?
O fato é que Platão não acreditava que fosse possível acessar essas ideias universais através da mimesis produzida pela literatura, pela pintura, pela escultura. Segundo ele, só poderíamos acessar essas ideias perfeitas através de um longo percurso pelo conhecimento filosófico, certo? Esse longo percurso pelo conhecimento filosófico iria ativar as reminiscências, ou seja, as lembranças das formas perfeitas, dessas ideias universais que teriam sido apagadas quando a gente veio para o mundo material, quando a gente veio para o plano material da nossa existência. Bom, o Platão, que era um manda-chuva da Academia de Atenas, mostrou as suas ideias sobre mimesis para a galera, e aí o Aristóteles disse o seguinte: homem está errado. a visão que o Aristóteles tinha sobre mimesis que nós vamos ver agora. Se para o Platão a verdade, a realidade está no mundo das ideias, para o Aristóteles essa realidade, essa verdade está no mundo material e pode ser acessada à medida que nós experimentamos e sentimos essa realidade. Assim, pessoal, o Aristóteles via a mimesis, a imitação ou representação da realidade, não como uma cópia distorcida da verdadeira realidade, mas como uma versão que permitiria o conhecimento, o reconhecimento dessa realidade. Então, para o Platão, a mimesis é uma forma de falsificação, de distorção da realidade, enquanto que para o Aristóteles, a mimesis é o que possibilita a sua representação e o seu reconhecimento. Isso vale tanto para a pintura, quanto para a escultura e mesmo para a poesia, que foi desvalorizada pelo Platão. O Aristóteles considerava a mimesis a cópia fiel da realidade? Não. O Aristóteles sabia que por mais que a mimesis das obras de arte pudessem ser parecidas com a realidade, essas obras não se confundem com a realidade em si. Nós sabemos, por exemplo, quando vemos a pintura de um cachorro, de que por mais que essa pintura se pareça com o cachorro físico, com o cachorro da realidade, ela não se confunde com o cachorro da realidade, com o cachorro real, certo? E isso, dentro da filosofia aristotélica, não diminui nem um pouco a função da mimesis. Pelo contrário, dá a ela a capacidade não só de refletir a realidade, mas também de dizer como ela poderia ser. E então, por exemplo, isso colocava os artistas, os poetas, um grau acima dos historiadores, por exemplo. Porque os historiadores poderiam dizer apenas como a história foi, e os poetas como a história pode ser, como a história será. Caramba, isso é bonito demais, só. Se você gostou desse vídeo, clica aí em gostei para ajudar o canal. Tem mais vídeos como esse que você pode assistir. Também não deixe de comentar aqui se ficou com alguma dúvida. Comente o que achou do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Não deixe de assistir outros vídeos aqui do canal. Nos vemos numa próxima, nos vemos em breve. Eu estou aqui esperando vocês. Tchau!